Olha, o Campeonato Brasileiro tá muito bom, viu? Só não gosta quem tá na zona do rebaixamento ou é maluco, ou tá de má vontade, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, convidando você, se quiser, tocar na notificação, deixar o seu like, se inscrever no canal, fazer um comentário ou não fazer absolutamente nada, compartilhar o conteúdo se achar interessante, mas assiste até o final, que para mim já está de ótimo tamanho. E aí eu queria que a gente fizesse uma recapitulação do primeiro turno, que está muito picotado, né? Acho que foi o mais fragmentado de todos os tempos, né? Com gente tendo jogos a mais, jogos a menos, rodada misturada, mas enfim, é uma circunstância. O que aconteceu lá, infelizmente, no Rio Grande do Sul, acabou criando um efeito dominó que atingiu basicamente todo mundo dentro do Campeonato Brasileiro, mas deu para ter um mapa, um desenho do que foi esse primeiro turno e para onde a gente vai no Brasileirão, que tende a ser, para mim, tecnicamente, um Brasileirão melhor do que foi em 2023. A média de público mostra que o interesse das pessoas continuou muito alto. O Campeonato de 2023 bateu o recorde histórico de média de público do Brasileirão, e esse está aí brigando para igualar, para passar, enfim. Só que, tecnicamente, acho que tem times mais legais, a disputa acho que vai ser ainda melhor. Não tivemos nesse primeiro turno, diferente do primeiro turno de 2023, uma equipe desgarrando completamente, que foi o caso do Botafogo. E depois, no segundo turno, quando o Botafogo começou a tropeçar e meio que entregar o campeonato para os outros, em algum momento os candidatos também estavam meio que, não é comigo, eu também não quero, e ficava igual a batata quente, o Brasileirão ali. Esse ano tá muita gente querendo, né? Tem muito time legal para ver, alguns inclusive que deveriam estar mais legais na projeção de antes do campeonato ou do começo do ano, e que deram uma decepcionada aí, mas você tem pelo menos 7 trabalhos muito bons, e eu destacaria 3 assim com ainda mais força, né? Acho que você tem 3 trabalhos no Brasileirão que são excelentes. 2 que são muito bons, porque naturalmente eles já eram fortes mesmo. Um outro que também é muito bom, e outros trabalhos mais periféricos ali que prometem, né? Alguns que estão começando, que já deram algum ganho ali nos seus times e tal, mas ainda não tem recorte para cravar que é um dos melhores trabalhos do turno. Olhando a classificação, e aí já entrou no segundo turno, o Flamengo assumiu a liderança ao vencer o Atlético Goianiense no Maracanã, o Botafogo está em segundo, Palmeiras em terceiro, Fortaleza em quarto, Cruzeiro em quinto, São Paulo em sexto, Bahia em sétimo, e até aqui eu vou nos times que para mim são os trabalhos mais interessantes, times tecnicamente muito legais de ver jogar. O Atlético Paranaense fez uma mudança de treinador lá atrás, que eu acho que teve impacto no que o time poderia aspirar dentro do campeonato, e não foi uma decisão por desempenho técnico, né? O trabalho do Cuca ele era muito bom, mas a implosão foi por outros motivos que não o rendimento necessariamente em campo da equipe, né? O Atlético Mineiro, quando começou o campeonato, ele era projetado como um dos favoritos, e acho que tivemos alguns problemas no Galo ali, que está estabilizado, mas não vejo o Atlético mais como um candidato a título. Muito difícil, né? Com 28 pontos. O Bragantino, que está sempre ali nessa parte média alta da tabela, e é um time que pode não ser brilhante, mas também está sempre numa pegada. O Vasco, é preciso ser falado, o trabalho ele é muito bom, ponto. A troca de treinador fez muito bem ao Vasco, a troca, inclusive, de comando do clube, né? Porque tirou o poder da SAF, entregou ao Pedrinho, o Vasco ficou naquela de o Vasco pelo Vasco, eu já falei sobre isso no canal algumas vezes aqui. Se não é um time brilhante de ver jogar, é muito brigador e organizado, e com um técnico que não era o plano A, não era o plano B, mas claramente hoje é o melhor plano, né? E você olha outros bons trabalhos, Juventude tinha tudo para ser um trabalho legal, mas teve a saída do Roger Machado e claramente houve uma queda. E o Internacional, na projeção de antes do Brasileirão, lá atrás, no começo do ano, se esperava um Inter muito mais forte, né? Pela janela, pelas contratações, pelo que já tinha feito no ano anterior, mas o Inter é um pouco decepcionante. Óbvio que você tem que entender aqui que o Inter tem 5 jogos a menos que, por exemplo, o Botafogo e outras equipes têm 5 jogos a menos em relação ao Corinthians, por exemplo. Né? Então você tem muitos trabalhos bons aqui. E aí, óbvio, Flamengo e Palmeiras era de se esperar que
fossem brigar, porque são elencos fortes, são elencos vencedores, são 2 técnicos extremamente experientes e vencedores, Abel e Tite, e que se não fazem aqui um trabalho brilhante, são trabalhos muito competitivos e corretos, né? O Abel tem que administrar várias coisas, chegada de jogador, saída de jogador, manter ali o nível de um time que está muito acostumado a ganhar, e você manter essa galera com tesão é difícil, e o Abel vai conseguindo, né? O Abel já liderou o campeonato, o Abel já mostrou todas as suas ferramentas e foi resolvendo problemas com o carro andando e ele conseguindo fazer adequações. E ainda descobriu, né, ou pelo menos oficializou esse Estevão como um grande protagonista do time, por mais que tenha sentido uma lesão aí de novo, né? Mas tem um meio-campo muito físico, muito forte, uma defesa continua muito segura, enfim, o Palmeiras vai competir até o fim do campeonato. O Flamengo, acho que o Tite tem muitos méritos aqui de ter passado a arrebentação e o pior momento da vida dele no Flamengo, nessa curta história ainda, mas ele foi encontrando soluções, ele conseguiu o Flamengo ter um momento na Copa América muito bom, com o time esfacelado, depois os titulares voltaram, ele chegou até a perder a liderança ali, mas recuperou, fez um jogo com o Atlético Goianiense que eu considero um primeiro tempo muito bom, né, vendo o Arrascaeta protagonista, o Gerson fazendo um primeiro tempo excelente, o Pedro dispensa qualquer tipo de comentário, é um destaque do campeonato, assim, tem o melhor momento da carreira dele, ele tem essa recuperação do Gabriel, um banco muito forte, então assim, o Flamengo vai competir. Os 3 trabalhos que eu considero os mais legais do turno e até aqui do campeonato são os trabalhos de Botafogo, Fortaleza e Cruzeiro, e daqui a pouco eu falo de São Paulo e Bahia, que eu acho que merecem uma menção honrosa aqui. Mas o Arthur Jorge, o Seabra e o Vojvoda fazem trabalhos, cada um na sua realidade, assim, fantásticos, né? Porque, cara, o trabalho do Arthur era muito difícil, né? Muito difícil de você pegar um time mentalmente muito fragilizado, que recebeu novos jogadores, que se livrou de outros, mas que manteve uma galera ali que viveu aquele 2023. O espírito no clube daquele 2023 precisava ser rejuvenescido, precisava ser exorcizado, e o Arthur fez isso com uma equipe que, já gravei vídeo aqui para falar disso, apresenta um futebol para mim mais dinâmico, mais constante. Para mim o Botafogo de 24 é melhor que o de 23, por mais que o turno de 23 tenha sido completamente fora da cor. E é um time que distribui melhor responsabilidades, tem recuperado aí claramente o melhor futebol do Tiquinho Soares, não depende mais só, como dependeu ele em algum momento da Libertadores, do Júnior Santos. Então, assim, é um time muito bom. O time do Botafogo, ele é, para mim, mais constante, mais forte, mais competitivo e com mais variações ofensivas de modelo de jogo do que era em 2024, de 23. O time ali precisava de transição, né, muito reto, e esse time agora ele consegue jogar de outras formas. O trabalho do Seabra é brilhante, né? Talvez o Cruzeiro seja o time mais legal nesse momento de ver. E aí entra um ponto positivo do campeonato. Em algum momento do campeonato, o futebol mais legal de ver foi do Bahia. Em determinado momento foi do Botafogo. Em um outro momento, do Flamengo. E acho que o momento agora é o momento do Cruzeiro já há algum tempo, né? O Cruzeiro é um time muito dinâmico, muito coletivo, mas que tem individualidades muito legais. É claro que o Matheus acaba sendo o que canaliza todas as atenções. Os reforços que chegaram só agregaram, né? O Cássio fez aí um jogo gigantesco contra o Botafogo, o Lautaro vai mostrando as suas ferramentas. Então, assim, você tem o Caio também, aos poucos, mostrando o seu jogo, mas é um time muito fluido, né? Quando encaixa é muito legal de ver jogar, também com transições muito precisas, isso machucou muito o Botafogo. É o trabalho de um cara que tem muita experiência de base, que inclusive já tinha trabalhado no Cruzeiro, é um cara novo, né? 47 anos, mas que tem tornado o time competitivo e divertido e muito funcional, né? O Cruzeiro tem que ser citado como um dos melhores trabalhos do Campeonato Brasileiro até agora. E, obviamente, o trabalho do Vojvoda é muito marcante pela, óbvio, limitação financeira comparada a vários concorrentes aqui. Ele foi mantendo o nível de muitos jogadores, né? Acho que o Tinga, de novo, fez um turno muito forte,
mas ele foi pegando até jogadores que eram muito bons e agregando características, né? O Pochettino, que tem sido um dos grandes assistentes do campeonato, passou inclusive a decidir jogo, a fazer gols. É um time que tem também variação, que tem sido muito forte em casa, que ganhou de muita gente grande já no campeonato, inclusive do Flamengo, que hoje é líder do brasileiro. Se você olhar aqui os confrontos do Fortaleza com a galera do primeiro pelotão, ele bateu de frente com todo mundo praticamente aqui em momentos do campeonato, né? Então é um trabalho assim para de novo sonhar com Libertadores, vai brigar por vaga direta. Para título aqui precisa ver o fôlego quando afunilar a Sul-Americana. Fortaleza, para mim, é um dos favoritos aí, longe na Sul-Americana. Vai ter um jogo com o Rosário Central, que na minha visão ele é favorito, mas tem futebol para isso. Então, assim, o trabalho do Vojvoda, assim como o do Abel, ele é muito difícil porque ele é um trabalho longo. Então, assim, manter a roda girando por tanto tempo é duro. Mas com o agravante aqui para o Fortaleza, que há um elenco muito mais enxuto e com muito menos poder de investimento, e que perdeu várias peças ao longo desse trabalho, repôs outras, conseguiu redescobrir outras tantas e tá aí. O Fortaleza joga contra qualquer um do campeonato. Então, assim, é bem legal de ver. São Paulo e Bahia. Bahia já viveu momentos melhores, tem investimento para estar aqui mesmo. A projeção do Bahia é brigar com essa galera aqui, né? É brigar por G6, é brigar por vaga Libertadores. É isso. O Bahia, para mim, era inclusive um dos candidatos a título na Copa do Brasil, mas o sorteio quis que alguns candidatos a título na Copa do Brasil se enfrentassem logo, né? Caso do Bahia, que vai pegar um candidato também direto a título, e Flamengo e Palmeiras. Mas o trabalho do Bahia é legal e, de novo, em algum momento do campeonato foi o jogo mais divertido de ver, assim. O trabalho do Rogério, ele é um trabalho que tem problemas na transição defensiva, mas é um trabalho, para mim, bom, muito bom, nesse Bahia que está entrando numa outra prateleira, né, de expectativa. E o São Paulo, o Zubeldia teve um impacto imediato. Em alguns outros momentos o time oscilou, teve uma perda muito impactante, que é a saída do Alisson, que era o melhor jogador do time, então isso não é fácil para ninguém. Mas assim, o São Paulo teve que administrar em algum momento lesão do Lucas, agora de novo uma lesão séria do Alisson. Então assim, o São Paulo Prime, ou que a gente imagina que seja o melhor São Paulo, quantas vezes pôde jogar, né? Mas assim, o São Paulo está posto também como um candidato e que vai brigar até o final. Quando todo mundo igualar os jogos, a gente vai conseguir ter uma visão um pouco mais precisa do desenho do campeonato. Mas, assim, eu arrisco a dizer que o Brasileirão 2024 ele tende a ser um dos melhores da história dos pontos corridos. Nós já tivemos um turno muito bacana e com jogos muito especiais, né? E vários desses bons jogos envolviam, por exemplo, o Botafogo. Mas o Bahia sempre estava ali envolvido em jogos legais, o próprio Cruzeiro envolvido em vários jogos legais. O Campeonato de 2024, assim, que vai ser melhor que o de 23, eu tenho poucas dúvidas. E aqui eu estou falando de uma análise geral, né? Não é, eu sou torcedor do time tal, para mim não vai ser bom. Não é essa análise. A análise é do olhando de fora para o campeonato enquanto produto. É um baita campeonato brasileiro e, de novo, com trabalhos muito legais e, pelo menos, repito, 7 times que você precisa parar para ver jogar em algum momento, porque eles agregam coisas muito, muito interessantes. De novo, no mínimo, porque se a gente for forçando a barra aqui, tem mais trabalhos interessantes para você prestar atenção. E a gente vai sempre trazendo por aqui, beleza? É nóis, estamos juntos. Até a próxima.